Meu nome é Muriel Jenkins, tenho 32 anos, e nunca pensei que ouviria meu próprio pai me dizer para não voltar. No entanto, lá estava eu, à ceia de Natal, em silêncio ao meu redor, o peru esfriando nos pratos festivos enquanto aquelas palavras devastadoras pairavam no ar. Fiz as malas sem dizer uma palavra naquela noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Cortei o dinheiro que eu vinha lhes dando há anos. Antes de continuar assistindo, me diga de onde você está acompanhando. E, por favor, curta e inscreva-se se histórias de drama familiar ressoam com você. Eu provavelmente deveria começar explicando como chegamos àquele horrível jantar de Natal. Nos últimos 7 anos, tenho sido o principal sustento financeiro da minha família. Trabalho com finanças, especificamente com banco de investimento. E, graças a uma combinação de trabalho duro, mudanças estratégicas de carreira e, admito, um pouco de sorte no mercado, tornei-me o que a maioria consideraria rico aos 30 anos. Meu portfólio ultrapassou a marca de $1 milhão há 2 anos, e minha renda anual agora está na casa dos 6 dígitos. Nunca imaginei que seria o bem-sucedido da minha família, mas a vida tem um jeito de surpreender. Meu pai, James Jenkins, trabalhou na mesma fábrica por 28 anos antes de fecharem e transferirem suas operações para o exterior. Ele tinha 53 anos na época, não tinha diploma universitário e habilidades especializadas que de repente se tornaram obsoletas. Apesar de seus esforços, os únicos empregos que conseguiu encontrar pagavam menos da metade do seu salário anterior. Seu orgulho sofreu um duro golpe, especialmente porque ele sempre fora o provedor. O homem forte, o homem que trabalhou em 3 empregos quando éramos pequenos para garantir que nunca passássemos fome. Na mesma época em que meu pai perdeu o emprego, minha mãe foi diagnosticada com fibromialgia. A dor crônica dificultou a continuidade do emprego de meio período como secretária escolar. As contas médicas começaram a se acumular, principalmente porque o plano de saúde do meu pai, que era pago pelo trabalho, desapareceu junto com o emprego dele. Eles eram jovens demais para o Medicare, mas também tinham dificuldades financeiras para pagar um seguro privado decente. Foi aí que eu entrei em cena. Eu tinha acabado de receber uma promoção e um bônus substanciais, e parecia natural ajudar as pessoas que tanto se sacrificaram por mim enquanto eu crescia. No início, era apenas para cobrir uma conta médica aqui, ajudar com as compras ali. Mas, com o tempo, evoluiu para um acordo regular, em que eu enviava $3.000 todo mês para ajudar com a hipoteca, as contas de luz e os remédios da minha mãe. Meus irmãos tiveram reações diferentes a esse arranjo. Minha irmã mais nova, Lauren, de 27 anos, ressentiu-se profundamente. Ela havia abandonado a faculdade comunitária e estava trabalhando em vários empregos no varejo, sem nunca encontrar seu lugar. Aos olhos dela, meu sucesso financeiro tornava seus fracassos mais evidentes, e minha ajuda aos nossos pais destacava o que ela não conseguia fazer. Cada reunião familiar se tornava um exercício para lidar com seus comentários passivo-agressivos sobre meu emprego chique e me exibir com presentes caros. Meu irmão Ethan, de 29 anos, assumiu uma postura mais neutra publicamente. Ele havia se formado em magistério, mas enfrentava dificuldades com empréstimos estudantis e o modesto salário de um professor de história do ensino médio. Ele ainda morava com nossos pais, supostamente para ajudar a cuidar da mamãe, mas o aluguel grátis era, sem dúvida, um fator. Ele nunca criticou minha ajuda abertamente, mas eu percebia seu desconforto com a dependência da família em relação a mim. Vínhamos de uma família orgulhosamente trabalhadora. Meu pai era um sindicalista que valorizava a autossuficiência e o trabalho duro acima de tudo. Minha mãe era filha de imigrantes que lhe incutiram a importância da lealdade e do sacrifício familiar. Eles nos criaram com sólidos valores de classe média, enfatizando a educação como o caminho para a segurança. Nenhum de nós esperava que o tapete econômico fosse puxado debaixo dos pés dos nossos pais na casa dos 50 anos, muito menos do meu pai. Eu podia ver como minha ajuda financeira feriu o orgulho dele. Todo mês, quando eu transferia o dinheiro, recebia um telefonema de agradecimento seco, com a voz tensa, o que eu reconhecia como vergonha reprimida. A mãe era mais gentil em aceitar ajuda. Mas até ela às vezes fazia comentários sobre quando as coisas voltariam ao normal, como se a independência financeira deles estivesse próxima, apesar de anos de evidências em contrário. O Natal sempre foi o centro das tradições da nossa família.
Mamãe decorava cada centímetro da modesta casa de 3 quartos, e papai passava semanas escolhendo e embrulhando presentes atenciosos, mesmo nos anos mais difíceis. A ceia festiva foi uma produção que realçou a herança polonesa da minha mãe com 12 pratos tradicionais representando os 12 apóstolos. Mesmo com o aumento das tensões em nossa família, o Natal permaneceu um lugar sagrado, um momento em que as queixas eram temporariamente deixadas de lado. Este ano, eu esperava que as coisas fossem diferentes, melhores. Levei presentes extravagantes, incluindo um pacote de férias para o 35º aniversário de casamento dos meus pais. Também levei $5.000 em dinheiro como uma espécie de bônus de fim de ano, pensando que isso poderia ajudar com o conserto do telhado que eles estavam adiando. Eu queria ser generosa, usar minha sorte para facilitar a vida deles. A tensão começou cedo na véspera de Natal, quando cheguei. Lauren fez questão de comparar seus pequenos presentes feitos à mão com meus pacotes embalados profissionalmente. Mamãe não parava de fazer comentários sobre como eu não deveria ter desperdiçado meu dinheiro com eles. Papai estava mais quieto do que o normal, começando a beber nas férias mais cedo do que eu me lembrava dos anos anteriores. Eu tentei o meu melhor para manter a paz, elogiando a criatividade de Lauren com seus presentes, ajudando minha mãe na cozinha, apesar de seus protestos de que eu acharia seus métodos muito antiquados em comparação com meus hábitos de cidade grande, e envolvendo meu pai em conversas sobre assuntos que ele gostava. Eu estava pisando em ovos, como vinha fazendo há anos, tentando desesperadamente ser bem-sucedido e humilde, generoso, mas não exibicionista, prestativo, mas sem ser condescendente. Quando começamos a preparar o jantar de Natal, a tensão latente era impossível de ignorar. Mamãe estremeceu de dor ao levantar o peru, mas dispensou minhas ofertas de ajuda. Lauren revirou os olhos quando sugeriu uma nova receita de molho de cranberry. Papai já tinha tomado várias cervejas, as bochechas coradas e a risada um pouco alta demais. Mesmo assim, eu mantive a fachada alegre, determinada a tornar este Natal especial, a comprar um breve período de harmonia com meus presentes e presentes. Eu não tinha ideia de quão espetacularmente minhas esperanças estavam prestes a implodir. O jantar de Natal começou de forma bastante agradável. A mesa de jantar estava lindamente posta com a melhor porcelana da mamãe e os talheres que só eram servidos em ocasiões especiais. A comida estava com uma aparência e um aroma incríveis, o ápice de 2 dias de preparação. Papai vestia uma camisa social, algo que eu raramente o via usar, e mamãe penteava o cabelo como fazia quando eu era criança. Até Lauren se esforçara, usando o suéter que eu lhe dera de aniversário em vez do moletom de sempre. Os primeiros 20 minutos transcorreram sem problemas, enquanto passávamos os pratos e elogiávamos a comida da mamãe. Conversamos sobre assuntos seguros, o dezembro excepcionalmente quente que estávamos tendo, a iluminação exagerada da vizinha, o cartão de Natal engraçado da tia Silvia com seus 5 gatos usando gorros de Papai Noel. Comecei a relaxar, pensando que talvez este ano fosse realmente diferente. Como está o novo cargo, Muriel? Perguntou Ita enquanto pegava mais purê de batatas. Sorri, grata pelo interesse dele. Está indo bem. Desafiador, mas no bom sentido. Fechei uma conta importante na semana passada, na qual estava trabalhando há meses. Eles te deram outro bônus grande por isso? Lauren perguntou, seu tom de voz levemente áspero. A estrutura de remuneração é complicada, eu disse, tentando minimizar. Mas, sim, haverá um incentivo por desempenho. Papai pigarreou. Que ótimo, querida. Estou muito orgulhosa de você ter subido nessa carreira. Havia algo em sua voz que eu não conseguia identificar, algo que me deixava desconfortável, apesar das palavras positivas. Tentei mudar de assunto rapidamente. E você, Ita? Como estão seus alunos este ano? Conseguimos mais 15 minutos de conversa mais segura sobre os desafios de ensino de Ita e algumas histórias engraçadas sobre seus alunos. Mamãe falou sobre os planos do seu clube de jardinagem para a primavera, e eu fiz perguntas sinceras, aliviada por ter nos conduzido a águas mais calmas. Então a mamãe mencionou o telhado. Temos um pequeno vazamento no quarto de hóspedes agora, disse ela com um suspiro. Seu pai colocou um balde embaixo dele, mas precisamos consertar antes que o inverno piore. Você ligou para algum profissional de telhados para pedir orçamentos? Perguntei. Papai ficou um pouco tenso. Ando fazendo algumas ligações, esperando o tempo melhorar.
Meus custos com medicamentos também aumentaram de novo, acrescentou minha mãe. Aquele novo plano de saúde não está cobrindo tanto quanto prometeram. Percebi minha oportunidade de ajudar. Na verdade, trouxe um dinheiro extra para vocês, para o telhado e tudo mais que precisarem. Considerem isso parte do seu presente de Natal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Papai largou o garfo deliberadamente. Não precisamos de caridade, disse ele, em voz baixa. Não é caridade, pai. É família ajudando família. Vocês me ajudaram na faculdade. Agora eu posso te ajudar. Lauren bufou. Deve ser legal gastar dinheiro. Virei-me para ela, tentando manter a compostura. Não estou desperdiçando nada. Estou tentando ajudar com as despesas necessárias. Sabemos que você está tentando ajudar, querida, interrompeu a mãe. Só não queremos ser um fardo. Você não é um fardo, insisti. Tenho a sorte de poder ajudar. Quero compartilhar meu sucesso com você. Papai tomou um longo gole de cerveja, o quarto da noite. Parece-me que você acha que seu sucesso significa que sabe o que é melhor para todos. A tensão na sala aumentou bastante. Eu sentia meu coração acelerar. Não foi isso que eu quis dizer, respondi, cautelosamente. Lauren retrucou, você sempre achou que era melhor do que nós, mesmo antes do dinheiro. Agora você só tem o dinheiro para provar. Isso é completamente injusto, eu disse, elevando a voz apesar dos meus esforços para manter a calma. É mesmo, Lauren insistiu. Foi por isso que o Roger foi embora, porque ele se cansou de você se achar melhor que todo mundo. A menção ao meu ex-noivo foi como um tapa. Roger e eu tínhamos terminado 8 meses antes, depois que ele me acusou de estar focada demais na minha carreira e de pouco no nosso relacionamento. Ainda era uma ferida aberta. Lauren, chega, Ethan avisou, finalmente intervindo. O quê? Só estou dizendo o que todo mundo está pensando. Ela compra o afeto das pessoas porque não sabe como se conectar de verdade. Vi o rosto da minha mãe se contorcer enquanto ela olhava para o prato. Papai segurava a garrafa de cerveja com tanta força que pensei que fosse quebrá-la. Ethan pareceu desconfortável, mas não disse mais nada. Não acho isso justo, eu disse finalmente. Estou tentando ajudar porque me importo com todos vocês. Dinheiro não compra afeto. Papai ergueu os olhos, um pouco desfocados. Então por que você sempre impõe condições? Por que os sermões sobre orçamento e poupança? Por que os comentários sobre as despesas desnecessárias que você vê quando olha nossos extratos bancários? Senti meu rosto corar de vergonha e raiva. Sim, eu tinha feito sugestões sobre as finanças deles, mas apenas porque conseguia identificar padrões que me preocupavam, os bilhetes de loteria que meu pai comprava semanalmente, os pacotes de compras online que chegavam à porta da minha mãe com uma frequência alarmante, o dinheiro que emprestavam para Lauren e que parecia nunca ser devolvido. Só quero ter certeza de que a ajuda que estou dando está realmente ajudando a longo prazo, expliquei, tentando manter o tom de voz calmo. Quero ver você se tornar mais estável financeiramente, não menos. Então, somos um projeto para vocês, um caso de caridade que precisa seguir suas regras. A voz do pai estava aumentando agora. Não, não foi isso que eu quis dizer, protestei. A mãe tentou intervir. Vamos falar de outra coisa. Quem quer sobremesa? Fiz sua torta favorita, Muriel. Mas a tensão havia chegado ao limite. Papai bateu com a mão na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Não, Margarete, precisamos esclarecer as coisas. Estou cansado de me sentir em liberdade condicional na minha própria casa, como se minha própria filha fosse a mãe agora. Pai, por favor, eu disse, com lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Essa nunca foi minha intenção. Suas intenções não importam se é assim que você nos faz sentir, ele retrucou. Todo mês, pegar seu dinheiro é como engolir meu orgulho. E aí você aparece aqui com seu carro chique e roupas de grife, trazendo presentes caros que não podemos retribuir, oferecendo dinheiro extra como se fossemos algum tipo de investimento que não está rendendo o suficiente. James, minha mãe disse suavemente, colocando a mão em seu braço. Ele se esquivou. Não, Margarete, ela precisa ouvir isso. Agradecemos ajuda quando realmente precisamos, Muriel,
mas a sua ajuda vem com muitas condições, muitas opiniões, muitos lembretes de que falhamos enquanto você teve sucesso. Eu senti como se não conseguisse respirar. Eu nunca quis fazer você se sentir assim. Papai se levantou, cambaleando levemente por causa do álcool. Bem, você fez isso, e eu cansei disso. Cansamos disso. Não precisamos da sua caridade com condições. James, por favor, sente-se, implorou a mãe. Não, gritou ele, com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Quero que ela entenda. Não volte até aprender a ter respeito. Não volte até poder ser uma filha em vez de uma benfeitora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu ouvi o tic-tac do relógio no corredor, o som fraco da música natalina na casa do vizinho, o sangue correndo nos meus ouvidos. Ninguém se mexia, ninguém falava. As palavras do meu pai pairavam no ar entre nós como uma barreira física. Coloquei cuidadosamente o guardanapo ao lado do prato e me levantei. Sinto muito que você se sinta assim, consegui dizer, com a voz quase inaudível. Preciso ir. Ninguém protestou. Ninguém me seguiu enquanto eu caminhava com passo desajeitado até meu antigo quarto e mecanicamente arrumava minha mala. Eu ouvia vozes abafadas e raivosas vindas da sala de jantar, mas não conseguia entender as palavras. Não importava. A mensagem havia sido transmitida em alto e bom som. Enquanto carregava minha mala escada abaixo, parei na porta da sala de jantar. Todos olharam para cima, com uma expressão que misturava raiva, constrangimento e, no caso da minha mãe, angústia. Mas ninguém disse uma palavra para me impedir. Feliz Natal, eu disse secamente. Então me virei e saí porta afora na fria noite de dezembro, deixando para trás a família que acabará de me rejeitar e os restos de uma refeição festiva que se transformará em cinzas. Os 20 minutos de viagem até o hotel mais próximo passaram num piscar de olhos. Eu operava no piloto automático, com as mãos agarrando o volante, a visão ocasionalmente turva com lágrimas que eu me recusava a deixar cair. O Holiday Inn tinha um quarto disponível, uma pequena bênção na noite de Natal. A recepcionista observou meus olhos vermelhos e a maquiagem borrada com um olhar compreensivo, mas não fez perguntas. Uma vez dentro do quarto de hotel anônimo, com suas obras de arte genéricas e cama dura demais, finalmente me permiti desabar. Os soluços vinham de algum lugar profundo e primitivo, sacudindo todo o meu corpo enquanto eu me encolhia na cama, ainda vestindo meu suéter de Natal e minhas calças justas. Anos de tensão, ressentimento e mágoa jorraram de mim em ondas até minha garganta doer e meus olhos incharem. À medida que a tempestade inicial de emoções diminuía, as memórias começaram a inundar. Papai me ensinando a andar de bicicleta, correndo ao meu lado com a mão segurando o assento. Papai trabalhando como segurança noturno, depois voltando para casa para preparar o café da manhã antes de dormir algumas horas e ir para o segundo emprego. Papai radiante de orgulho na minha formatura do ensino médio, contando a todos que estavam por perto que eu iria para a faculdade com uma bolsa de estudos. Quando tudo mudou? Quando eu deixei de ser o orgulho dele e me transformei em alguém que ele queria fora da vida dele? Seria mesmo o dinheiro? Ou já havia fraturas em nosso relacionamento muito antes, que eu era cega demais para enxergar? Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Ele não quis dizer isso. Ele está muito estressado. Por favor, volte amanhã, quando as coisas se acalmarem. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de quão profundamente suas palavras me magoaram. Apenas uma desculpa e um pedido para que eu fingisse que nada tinha acontecido. Era o mesmo padrão que seguíamos há anos, varrendo o conflito para debaixo do tapete em vez de resolvê-lo. Ethan mandou a mensagem em seguida. Foi difícil. Papai passou dos limites, mas você sabe como ele fica quando o orgulho dele é ferido. Espere alguns dias. Mais uma vez, um reconhecimento de que meu pai estava errado, mas com uma expectativa implícita de que eu eventualmente mudaria de ideia, faria as pazes e continuaria o ciclo disfuncional. Abri o Instagram para me distrair e me arrependi imediatamente. Lauren havia postado um status vago, mas direto. Algumas pessoas acham que dinheiro pode substituir a conexão genuína e o respeito. Alerta de Soiler, não pode. Vários parentes já tinham gostado, tomando partido sem saber a história toda. O sono me escapou naquela noite. Fiquei acordado, revivendo cada momento daquele jantar desastroso, pensando em todas as coisas que eu deveria ter dito ou feito de forma diferente.
Mas, à medida que as horas passavam e o amanhecer se aproximava, outra perspectiva começou a tomar forma em minha mente. 6 meses atrás, meu consultor financeiro sugeriu gentilmente que eu poderia estar facilitando a dependência em vez de oferecer ajuda genuína à minha família. Às vezes, doar dinheiro sem abordar os problemas subjacentes pode impedir as pessoas de fazerem as mudanças necessárias, ela disse. Na época, ignorei suas preocupações, na defensiva em relação à minha dinâmica familiar. Agora, suas palavras me voltaram com uma clareza renovada. Durante 7 anos, eu vinha investindo dinheiro em uma situação que nunca melhorava. Meus pais não estavam mais perto da estabilidade financeira. Lauren parecia se ressentir mais de mim a cada ano que passava. E agora, apesar de todo o meu apoio financeiro, meu próprio pai me disse para não voltar. Enquanto a luz da manhã de Natal se filtrava pelas cortinas do hotel, peguei meu telefone e liguei para a doutora Patel, minha terapeuta. Não tinha certeza se ela atenderia em um feriado, mas, para minha surpresa, ela atendeu no terceiro toque. Muriel, está tudo bem? Contei a ela uma versão resumida dos eventos da noite anterior, com a voz embargada de vez em quando enquanto eu revivia a humilhação e a dor. Sinto muito que você tenha passado por isso, disse ela quando terminei. O que você está pensando em fazer agora? Estou pensando em cortar o apoio financeiro, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Não por vingança, mas porque acho que pode ser mais saudável para todos. Conte-me mais sobre seu raciocínio, ela sugeriu. Pelos próximos 30 minutos, falei sobre meus pensamentos, como o dinheiro havia criado uma dinâmica de poder doentia, como parecia fomentar ressentimento em vez de gratidão, como permitia que meus pais evitassem fazer mudanças difíceis, mas necessárias, em seu estilo de vida, como me posicionava como uma figura materna em vez de uma filha. Parece que você refletiu bastante sobre isso, disse o Dr. Patel. Se você decidir interromper o apoio financeiro, como comunicaria isso? Essa pergunta levou a mais 20 minutos de discussão sobre limites, comunicação clara e as consequências emocionais que eu poderia esperar. Ao final da ligação, eu tinha um plano. De volta ao meu laptop, redigi um e-mail cuidadosamente redigido para toda a minha família. Queridos mamãe, papai, Ethan e Lauren. Depois de muita reflexão sobre a nossa conversa no jantar de Natal, tomei uma decisão difícil. Estou suspendendo imediatamente o apoio financeiro que vinha fornecendo. Isso não é uma punição, mas sim um reconhecimento de que nosso acordo atual não é saudável para nenhum de nós. Meu pai deixou claro que minha ajuda vem acompanhada de julgamentos e condições que o fazem se sentir diminuído. Essa nunca foi minha intenção, mas o impacto importa mais do que a intenção. Agora percebo que meu envolvimento financeiro complicou nossos relacionamentos familiares de maneiras que o dinheiro não pode consertar. Amo todos vocês e quero relacionamentos genuínos baseados em respeito mútuo e afeto, não em dependência financeira. Acredito que precisamos de espaço para redefinir nossa dinâmica e encontrar uma maneira mais saudável de sermos uma família. Para aqueles preocupados com os impactos financeiros imediatos, providenciei que o pagamento de janeiro seja feito normalmente para dar tempo de adaptação. Depois disso, recomendo que procurem um consultor financeiro. Inclui informações de contato de uma organização sem fins lucrativos que oferece serviços gratuitos de aconselhamento financeiro. Preciso de espaço agora, mas estou aberto a conversas sobre reconstruir nossos relacionamentos em novos termos. Com amor. Muriel. Li o e-mail mais de 3 vezes antes de clicar em enviar e configurei uma resposta automática para todos os e-mails da família, direcionando-os para recursos em vez de interagir diretamente. Por fim, bloqueei temporariamente os números de telefone deles. Eu precisava de espaço para fortalecer minha determinação e proteger meu bem-estar emocional. A culpa foi imediata e avassaladora. Será que eu estava abandonando minha família quando eles precisavam de mim? Será que eu estava sendo mesquinha e vingativa? Isso prejudicaria irreparavelmente relacionamentos já tão desgastados a ponto de romper? Mas por trás da culpa havia algo mais, algo desconhecido, uma sensação de ter estabelecido um limite necessário. Pela primeira vez em 7 anos, eu não era responsável pelo bem-estar financeiro da minha família. O peso que saiu dos meus ombros foi tão substancial que não percebi o quanto era pesado até que ele desapareceu. Fiz o check-out do hotel, tomei café da manhã em um restaurante tranquilo, onde a garçonete não perguntou por que eu estava sozinha na manhã de Natal, e dirigi de volta para meu apartamento na cidade.
A viagem de 3 horas me deu tempo para fortalecer minha determinação. Não se tratava de punir minha família. Tratava-se de criar espaço para que relacionamentos mais saudáveis pudessem se desenvolver. Se eles viriam dessa forma era outra questão. A resposta foi rápida e exatamente como eu esperava. Poucas horas depois de enviar meu e-mail, minha caixa de entrada e correio de voz estavam lotados de mensagens de familiares. O e-mail da minha mãe era manipulação emocional em sua forma mais pura. Como você pôde fazer isso conosco? Afinal, nós nos sacrificamos por você enquanto crescia. Nós te demos tudo, e é assim que você nos retribui. Seu pai está arrasado, mesmo sendo orgulhoso demais para dizer isso. A resposta de Lauren foi mais direta: uau. Simplesmente uau. Fazendo birra porque o papai finalmente te chamou para sair. Que maturidade. Espero que você aproveite seu dinheiro, já que claramente é tudo com o que você se importa. A mensagem de Ethan foi mais comedida, mas ainda claramente do lado da família. Entendo que vocês ficaram magoados, mas isso parece extremo. Eles realmente dependem da ajuda de vocês. Por favor, reconsiderem. Apenas meu pai permaneceu em silêncio, sua ausência da barragem revelando muito sobre seu orgulho. Mantive-me firme na minha decisão de não me envolver imediatamente. Precisava estabelecer que esse limite era real e não algo que eles pudessem ultrapassar com muita pressão emocional. Em vez de responder, me joguei no trabalho, grato porque a semana entre o Natal e o Ano Novo era tipicamente tranquila no escritório. 3 dias depois do Natal, meu celular recebeu várias notificações. Lauren tornou o conflito público, postando no Facebook: engraçado como algumas pessoas mostram quem realmente são quando não conseguem o que querem. O dinheiro realmente muda as pessoas, e não para melhor. A família deve vir em primeiro lugar, sempre. A postagem era vaga o suficiente para que a maioria das pessoas não soubesse os detalhes, mas específica o suficiente para que nossos familiares e amigos em comum entendessem a referência. Os comentários abundavam, a maioria demonstrando simpatia por Lauren sem conhecer a história completa. Alguns primos distantes até entraram em contato comigo diretamente, perguntando o que estava acontecendo e por que eu abandonaria meus pais. A humilhação pública me magoou, mas resisti à vontade de me defender no mesmo fórum. Ser arrastado para uma guerra nas redes sociais só agravaria a situação e forçaria os parentes a tomarem partido em um conflito que não era deles. Chegou a véspera de Ano Novo e, pela primeira vez na minha vida adulta, não tinha planos com a família ou amigos. Meu círculo social habitual era composto em grande parte por colegas de trabalho, todos ocupados com suas próprias tradições natalinas. Pedi comida chinesa, abri uma garrafa de bom vinho e observei a bola cair sozinha na minha sala de estar, alternando entre a confiança na minha decisão e a dúvida esmagadora. No momento em que eu estava fazendo um brinde solitário ao Ano Novo, meu e-mail tocou. Era da minha mãe com o assunto: pronto socorro. Meu coração disparou quando cliquei para abrir a mensagem: Muriel, não queria te incomodar, já que você deixou sua posição clara, mas achei que você deveria saber que precisei ir ao pronto-socorro ontem com fortes dores no peito. Os médicos disseram que provavelmente foi por estresse. A conta vai ser alta, já que nossa franquia do seguro acabou de ser zerada para o Ano Novo. Não estou pedindo nada. Só achei que você deveria saber o que está acontecendo, mãe. O pedido implícito era claro, apesar da sua ressalva. Fiquei pensando no e-mail por um longo tempo, lutando contra a culpa e a desconfiança em igual medida. O momento parecia conveniente, mas eu também sabia que minha mãe tinha problemas de saúde legítimos. Após uma hora de debate interno, respondi com uma breve mensagem expressando preocupação com sua saúde e pedindo uma atualização sobre sua condição, mas sem oferecer assistência financeira. Uma semana depois de janeiro, aventurei-me a ir ao supermercado mais próximo da casa dos meus pais, precisando reabastecer minha própria cozinha e, confesso, curiosa para encontrar algum parente. O universo atendeu a esse desejo silencioso na seção de hortifruti Grangeiros, onde literalmente bati de frente com a Lauren. Seus olhos se arregalaram de surpresa, depois se estreitaram de raiva. Bem, olha só quem está aqui, aproveitando a liberdade das obrigações familiares. Falei baixo: Lauren, este não é o lugar. Por que não? Ela perguntou, elevando a voz. Com medo de que as pessoas descubram que tipo de pessoa você realmente é? Vários compradores se viraram para nos olhar. Senti meu rosto queimar de vergonha.
Não vou fazer isso aqui, disse eu com firmeza. Se quiser ter uma conversa de verdade, me ligue. Ah, mas você bloqueou nossos números, ela retrucou. Uma maneira bem conveniente de evitar lidar com as consequências dos seus atos. Uma senhora idosa ali perto agora nos observava abertamente, claramente envolvida no drama que se desenrolava. Eu precisava de espaço, expliquei, ainda tentando falar baixo. E esta situação é mais complicada do que você está fazendo parecer. Não tem nada de complicado em virar as costas para a família quando eles precisam de você, disse Lauren em voz alta, claramente direcionando-se ao nosso público crescente. Mas acho que é fácil quando você só se importa consigo mesma. Abandonei meu carrinho meio cheio e fui embora, seguida pela voz de Lauren, fugindo de novo. Isso está virando um hábito. O confronto público me deixou abalada no caminho de volta para casa. Eu me perguntei se Lauren estava certa. Será que eu estava apenas fugindo de situações difíceis? Será que eu estava sendo egoísta e insensível? As dúvidas se infiltraram como uma maré lenta, ameaçando corroer minha convicção. No dia seguinte, chegou um pacote à minha porta sem endereço de remetente. Dentro, havia álbuns de fotos da família, aqueles que minha mãe guardou meticulosamente durante toda a minha infância. Mas essas não eram memórias intactas que me foram devolvidas. As fotos foram cortadas em pedaços, meu rosto cuidadosamente removido das fotos de família, deixando buracos irregulares onde eu antes estava entre meus pais e irmãos. A crueldade deliberada do gesto me deixou sem fôlego. Não era apenas raiva ou decepção. Era calculado para causar dor, para comunicar que eu havia sido simbolicamente removido da família, assim como havia sido fisicamente cortado das fotografias. Sentei-me no chão, cercada pelas memórias destruídas, e chorei não apenas pela perda que elas representavam, mas pela revelação de quão profundamente disfuncionais meus relacionamentos familiares haviam se tornado. Nenhuma família saudável reagiria a um conflito dessa maneira, por mais magoada que se sentisse. Minha determinação era testada diariamente. Meu desempenho no trabalho piorava, pois eu lutava para me concentrar em meio à turbulência emocional. Minha chefe, Sandra, me chamou em sua sala depois que perdi um prazo importante. Está tudo bem, Muriel? Você não é assim. Dei a ela uma versão simplificada do conflito familiar, sem querer parecer pouco profissional ao me aprofundar em toda a realidade confusa. Sandra me surpreendeu com sua perspicácia. Sabe, passei por algo parecido com meu irmão alguns anos atrás. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas que mais amamos, mas isso não significa que não sejam necessários. A compreensão dela me deu um impulso muito necessário. Eu não era louca por estabelecer limites. Eu não era insensível por interromper um padrão que estava prejudicando todos os envolvidos, mesmo que eles ainda não conseguissem perceber. Ainda assim, à medida que janeiro se transformava em fevereiro, eu questionava minha decisão quase a cada hora. Teria eu exagerado em uma noite ruim, em um comentário ofensivo feito sob a influência do álcool e com orgulho ferido? Deveria ter me esforçado mais para fazer as coisas funcionarem antes de tomar uma atitude tão drástica? Estaria eu punindo toda a minha família pelas palavras do meu pai? Mas então eu me lembrava dos anos de tensão, do ressentimento crescente de ambos os lados, da maneira como o dinheiro havia envenenado nossos relacionamentos em vez de fortalecê-los. E eu me lembrava de que, às vezes, as decisões mais difíceis também são as certas. 4 semanas depois do nosso confronto de Natal, meu telefone tocou com o número do Ethan. Eu havia desbloqueado os contatos da família uma semana antes, embora ninguém tivesse entrado em contato até então. Atendi com receio. Muriel, é o Ethan. O papai está no hospital. O mundo pareceu parar por um instante. O que aconteceu? Ele está bem? Ele desmaiou numa entrevista de emprego. Acham que pode ser o coração. A voz de Ethan falhou um pouco. Os médicos estão fazendo exames. Qual hospital? Estou a caminho. A viagem até o centro médico regional levou quase 2 horas no trânsito da hora do rush, com minha mente a mil com os piores cenários. E se ele morresse antes de eu chegar? E se nossa última interação fosse aquele horrível jantar de Natal? A ideia era insuportável. O estacionamento do hospital estava quase lotado, o que me obrigou a dar voltas por preciosos minutos antes de encontrar uma vaga. Corri até a entrada principal,
Peguei as instruções para a unidade cardíaca e corri pelos corredores aparentemente intermináveis até chegar à sala de espera. Mamãe estava lá, parecendo menor e mais velha do que eu me lembrava, com as mãos segurando um lenço de papel. Lauren estava sentada ao lado dela, com os olhos vermelhos, mais firmes quando encontraram os meus. Ethan se levantou quando me aproximei, com a incerteza estampada no rosto. Como ele está? Perguntei, um pouco sem fôlego devido à pressa. Estável por enquanto, respondeu Ethan. Eles ainda estão fazendo exames. Mamãe olhou para mim, com uma expressão que era uma mistura complexa de alívio, ressentimento e exaustão. Você veio? Claro que vim, respondi, magoado por ela pensar o contrário. Ele é meu pai. Lauren zombou baixinho. Quando for conveniente. Engoli a resposta que me veio à mente. Não era hora nem lugar. O que os médicos disseram? Enzimas cardíacas elevadas, explicou Ethan. Eles estão preocupados que possa ser cardiomiopatia induzida por estresse. Síndrome do coração partido, acrescentou Lauren, incisivamente. Nossa, o que será que poderia ter causado esse tipo de estresse? A mãe pôs a mão no braço de Lauren. Agora não. Ficamos sentados em um silêncio desconfortável por quase uma hora, a tensão tão intensa que parecia ter uma presença física entre nós. Um médico finalmente apareceu, perguntando pela família Jenkins. O Sr. Jenkins está estável, explicou. Descartamos um ataque cardíaco grave, mas há evidências de um evento cardíaco desencadeado por estresse extremo. Sua pressão arterial estava perigosamente alta quando ele foi internado. Ele vai ficar bem? Perguntou a mãe, com a voz baixa. Com medicação adequada, controle do estresse e mudanças no estilo de vida, sim. Mas não posso deixar de enfatizar a importância de reduzir os fatores estressantes na vida dele. O corpo dele está enviando um alerta muito claro. Depois que o médico saiu, a acusação implícita pairou no ar. Eu havia agravado o estresse do meu pai ao cortar o apoio financeiro. Eu havia potencialmente contribuído para sua crise médica. A culpa era avassaladora, mas uma pequena voz da razão me lembrou que a saúde do meu pai não era só minha responsabilidade. Anos de má alimentação, falta de exercícios, consumo excessivo de álcool e sua própria recusa obstinada em cuidar da saúde mental desempenharam papéis significativos. Posso vê-lo? Perguntei. Mamãe hesitou, depois assentiu. Ele está descansando. Tente não incomodá-lo. A caminhada até o quarto dele foi como caminhar para minha própria execução. Parei na porta, observando meu pai forte e orgulhoso, com uma aparência frágil em uma camisola de hospital, enquanto vários monitores apitavam baixinho ao seu redor. Seus olhos estavam fechados, o rosto pálido contra o travesseiro branco. Aproximei-me silenciosamente e sentei-me na cadeira ao lado da cama. Por vários minutos, simplesmente observei seu peito subir e descer, grata a cada respiração. Então, quando tive certeza de que ele estava realmente dormindo e não conseguia me ouvir, comecei a falar: sinto muito, pai. Eu nunca quis te machucar. Eu só não sabia como ajudar sem piorar as coisas. Eu não sabia como ser sua filha e sua apoiadora ao mesmo tempo. Eu estraguei tudo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto anos de emoções complexas se derramavam em confissões sussurradas ao meu pai inconsciente. Falei sobre o quanto o admirava enquanto crescia, como tinha sido devastador ver sua confiança se deteriorar, como eu queria desesperadamente consertar as coisas e como me sentia impotente quando o dinheiro parecia apenas aumentar a distância entre nós. Eu só quero meu pai de volta, terminei, com a voz embargada. Não pelo que você pode me dar ou pelo que eu posso te dar, mas porque você é meu pai, e eu te amo. Emocionalmente esgotado, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Algo me chamou a atenção no criado mudo, um diário desconhecido, encadernado em couro, com as iniciais do meu pai gravadas em relevo na capa. Papai nunca foi muito fã de escrever em diários, pelo menos não que eu soubesse. Hesitei, sabendo que estaria violando a privacidade dele, mas atraída por qualquer informação que pudesse me ajudar a entendê-lo melhor. Abri o diário com cuidado em uma página aleatória de uns 6 meses antes, aceitei o dinheiro da M de novo hoje. A cada mês fica mais difícil. Costumava ter orgulho de sustentar minha família. Agora sou eu quem está sendo sustentado. Que tipo de homem eu sou agora? O que ela realmente pensa do velho, pena, decepção?
É difícil olhá-la nos olhos hoje em dia. Virei algumas páginas, vi uma vaga para segurança noturna. Como aquela em que trabalhei quando as crianças eram pequenas. Provavelmente não pagaria muito, mas seria alguma coisa. Qualquer coisa para me sentir útil novamente. Margarete se preocupa com a minha saúde. Diz que estou velha demais para turnos noturnos. Talvez ela tenha razão. Mas qual é a alternativa? Ver minha filha nos sustentar indefinidamente. Ver o respeito sumir dos seus olhos ano após ano. Outra entrada, do início de dezembro. Amy ligou hoje para confirmar os planos de Natal. Trazendo presentes caros de novo, sem dúvida. Lauren ainda está amargurada com toda a situação. Não posso culpá-la totalmente. É difícil ver sua irmã ter sucesso enquanto você luta. Disse a Margarete que deveríamos pedir a Amy para pegar leve com os presentes, mas ela disse que isso feriria os sentimentos da Amy dividida entre o orgulho e a vontade de não parecer ingrata. Nenhuma solução boa. E então, o mais revelador, um registro de poucos dias antes do Natal, conseguiu um emprego de segurança, começando depois do Ano Novo. O salário é melhor do que o esperado. Não o suficiente para me livrar completamente da ajuda do M imediatamente, mas é um começo. Estou planejando surpreender a todos no jantar de Natal com a notícia. Talvez me ver tentando ajude o M a entender. Não quero ser um caso de caridade para sempre. Talvez as coisas possam começar a voltar ao normal. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Durante todo esse tempo, eu havia interpretado mal o silêncio dele como aceitação passiva ou orgulho teimoso. Na verdade, ele vinha travando sua própria batalha interna, lutando para recuperar seu senso de propósito e autoestima. Muriel, a voz da minha mãe veio da porta. Rapidamente coloquei o diário de volta onde o encontrara. Ele ainda está dormindo, eu disse, enxugando as lágrimas. Ela sentiu e veio ficar ao meu lado. Após um momento de hesitação, ela falou, ele está procurando emprego. Você sabia disso? Não, respondi honestamente. Ele nunca mencionou isso. Ele queria te surpreender, mostrar que estava se esforçando. Ela suspirou profundamente. O orgulho dele sempre foi sua força e sua fraqueza. Mãe, eu nunca quis machucá-lo, machucar nenhum de vocês. Ela me olhou por um longo momento. Eu sei disso. No fundo, acho que todos nós sabemos disso. Mas intenções e impacto são coisas diferentes. Era exatamente o que eu havia escrito no e-mail que enviei a eles. Minhas próprias palavras voltaram à minha mente, o impacto é mais importante que a intenção. A conversa foi interrompida pela entrada de Lauren e Ethan na sala. Lauren ainda estava hostil, mas algo em seu comportamento havia mudado. Ela parecia exausta, a raiva dando lugar a um cansaço profundo. Devíamos conversar, disse Ethan. Todos nós. Mas não aqui. Fomos até o refeitório do hospital, nós 4 sentados a uma pequena mesa com cafés intocados à nossa frente. Por um momento, ninguém pareceu saber como começar. Estou com raiva de você há tanto tempo, disse Lauren finalmente, com a voz estranhamente contida. Não só pelo dinheiro, mas por tudo ser tão fácil para você. Fácil, repeti, genuinamente surpresa. Lauren, nada na minha carreira foi fácil. Mas você sempre soube o que queria, ela insistiu. Você tinha direção, propósito. Eu estava me debatendo há anos, vendo você ter sucesso enquanto eu mal conseguia pagar o aluguel. E então você aparecia com seu talão de cheques, tornando impossível até mesmo me ressentir de você, porque você estava ajudando nossos pais de um jeito que eu não conseguia. Sua sinceridade crua me pegou de surpresa. Eu não fazia ideia de que você se sentia assim. Como você pôde? Nós nunca conversamos sobre coisas reais. Só dançamos em volta um do outro com conversas informais e educadas e comentários passivo-agressivos. Ethan assentiu. Ela tem razão. Esta família tem um sério problema de comunicação. Mamãe olhou para o café. Seu pai e eu nunca quisemos sobrecarregar nenhum de vocês com nossos problemas. Achávamos que estávamos protegendo vocês. E eu pensei que estava ajudando ao jogar dinheiro no problema em vez de abordar as questões reais, admiti. Todos nós temos evitado as conversas difíceis.
Durante a hora seguinte, conversamos com mais sinceridade do que em anos. Mamãe revelou o quanto se sentia impotente ao ver papai lutando contra o desemprego e a depressão. Ethan confessou seu constrangimento por ainda morar em casa com quase 30 anos. Lauren reconheceu que seu ressentimento em relação a mim a impedia de fazer mudanças positivas em sua própria vida. E eu expliquei minha perspectiva, como oferecer ajuda financeira tinha sido minha maneira de demonstrar amor, mas eu não conseguia ver como isso estava mudando nossa dinâmica familiar para pior, como cortar o dinheiro tinha sido uma tentativa de redefinir essa dinâmica, não de puni-la. Ainda acho que você poderia ter lidado com isso de forma diferente, disse Lauren, mas seu tom não tinha o mesmo veneno de antes. Você tem razão, reconheci. Reagi emocionalmente em vez de conversar sobre o assunto. Me desculpe por isso. Então, o que acontece agora? Ethan perguntou, olhando entre nós. Não vou retomar os pagamentos mensais, disse eu com firmeza. Acho que todos entendemos que esse acordo estava fazendo mais mal do que bem, mas isso não significa que eu não queira ajudar de outras maneiras. Que outras maneiras? Perguntou mamãe cautelosamente. Vamos descobrir isso juntos, eu disse. Mas, seja lá o que for que façamos, precisa ser construído com base no respeito mútuo, na comunicação clara e na compreensão de que dinheiro é só dinheiro. Não é amor. Não é aprovação e não deve ser a base do nosso relacionamento. Voltamos ao quarto do papai e o encontramos acordado, com uma expressão confusa e vulnerável que partiu meu coração. Quando ele me viu, sua expressão era indecifrável. O médico disse que você precisa descansar, disse a mãe, indo imediatamente para o lado dele. Voltarei amanhã, eu disse, sem querer sobrecarregá-lo. Quando me virei para sair, sua voz me interrompeu, fraca, mas determinada. Muriel, fique, por favor. Precisamos conversar. Mamãe, Lauren e Ethan se desculparam com tato, deixando-me sozinha com meu pai pela primeira vez desde o Natal. Voltei para a cadeira ao lado da cama, com o coração batendo forte de nervosismo. Você parece cansada, ele disse, com a voz mais áspera do que eu me lembrava. Você também? Respondi com um pequeno sorriso. Ele olhou para as mãos, o tubo intravenoso grudado na pele. Eu disse coisas terríveis para você. Coisas imperdoáveis. Não é imperdoável, eu disse baixinho. Eu estava bêbado e com raiva, mas isso não é desculpa. Ele ergueu os olhos, encontrando-me diretamente pelo que pareceu a primeira vez em anos. Eu estava errado, Muriel. Me desculpe. O simples pedido de desculpas, feito sem ressalvas ou explicações defensivas, me surpreendeu. Meu pai nunca fora alguém que admitisse erros facilmente. Eu também sinto muito, eu disse. Eu deveria ter percebido como minha ajuda estava afetando você, afetando todos nós. Ele balançou a cabeça levemente. Você estava tentando ajudar. Eu sei disso. Meu orgulho atrapalhou minha gratidão. Ficamos sentados em silêncio por um momento, com os monitores apitando como pano de fundo constante para nossa reconciliação hesitante. Consegui um emprego, disse-ele finalmente. Segurança noturna no complexo empresarial da Miller Road. Ia contar para todo mundo no Natal, mas aí... Eu sei, eu disse. Mamãe mencionou. Que maravilha, pai. Uma centelha do velho orgulho brilhou em seus olhos. Paga bem. Benefícios também, depois de 90 dias. Não é o suficiente para consertar tudo de uma vez, mas é um começo. Estou orgulhoso de você, eu disse, falando sério. Ele engoliu em seco. Seu e-mail, sobre cortar o dinheiro, doeu no começo, pareceu mais uma rejeição, mas depois percebi que talvez você estivesse certo. Talvez todos nós tivéssemos nos acomodado demais com um acordo que não era saudável para nenhum de nós. Eu não esperava esse nível de perspicácia da parte dele. Era exatamente isso que eu estava tentando dizer, embora pudesse ter me expressado melhor. Nunca fomos muito bons comunicadores nesta família, disse-lhe com um sorriso irônico. Algo que precisamos melhorar. Eu gostaria disso, concordei. Papai se remexeu desconfortavelmente na cama. Sobre o dinheiro, não quero voltar a ser como era antes. Me faz sentir inferior. Mas também sou prático o suficiente para saber que teremos alguns meses difíceis pela frente até que meu emprego se estabilize.
Tenho pensado nisso, eu disse. E se, em vez de simplesmente enviar dinheiro todo mês, eu ajudasse de maneiras mais específicas, com habilidades em vez de dinheiro, sempre que possível? O que você quer dizer? Bem, por exemplo, eu poderia ajudar vocês a criar um orçamento realista com base na sua nova renda. Eu poderia ajudar a mamãe a negociar com os médicos dela por taxas mais baixas ou planos de pagamento. Eu poderia ajudar a Lauren com o currículo e a procura de emprego, se ela estiver aberta. Fiz uma pausa e acrescentei: o objetivo seria ajudar vocês a se tornarem mais independentes financeiramente, não mantê-los dependentes de mim. Ele refletiu e assentiu lentamente. Eu aceitaria esse tipo de ajuda. Parece mais uma parceria do que uma caridade. Exatamente, respondi, aliviada por ele ter entendido. E para necessidades imediatas, como contas de hospital, talvez pudéssemos elaborar um plano de curto prazo com uma data de término clara. Eu ainda gostaria de contribuir com alguma coisa, ele insistiu, mesmo que seja algo pequeno. Claro, concordei, reconhecendo o quanto isso era importante para seu senso de dignidade. Conversamos por mais 30 minutos até que uma enfermeira entrou para verificar seus sinais vitais e gentilmente sugeriu que ele precisava descansar. Quando me levantei para sair, ele pegou minha mão. Muriel, eu nunca quis dizer isso. Sabe, o que eu disse sobre não voltar. Este sempre será seu lar, não importa o que aconteça. Aquela simples declaração curou algo quebrado dentro de mim. Eu sei, pai. Descanse um pouco. Volto amanhã. Na semana seguinte, enquanto meu pai se recuperava e se preparava para voltar para casa, marquei uma reunião com um conselheiro financeiro para toda a família. Lauren inicialmente resistiu, encarando isso como mais um exemplo de eu achar que sabia o que era melhor. Mas quando deixei claro que a conselheira trabalharia com todos nós, inclusive comigo, para estabelecer padrões financeiros mais saudáveis, ela concordou relutantemente. A primeira sessão foi estranha e tensa. A mãe ficou na defensiva sobre seus hábitos de consumo. O pai ficou constrangido com os detalhes da situação financeira deles sendo expostos. Lauren ficou de mau humor e deu pouca contribuição. Ethan tentou bancar o pacificador, como sempre. A conselheira, senhorita Rodrigues, lidou com tudo com serenidade e profissionalismo. Problemas financeiros nas famílias raramente são apenas sobre dinheiro, observou ela. São sobre comunicação, dinâmicas de poder e, muitas vezes, questões emocionais não abordadas. Precisamos lidar com todos esses aspectos. Ao final da sessão de 2 horas, tínhamos um plano preliminar. A nova renda do pai cobriria as despesas básicas da casa. A mãe se inscreveria em um programa de assistência médica para seus medicamentos. Eu ajudaria com as contas do hospital em uma escala decrescente, 3 meses de pagamento integral, 3 meses de 75%, 3 meses de 50% e assim por diante, até que eles pudessem se virar sozinhos. Mais importante ainda, estabelecemos limites claros em relação às discussões sobre dinheiro. Criamos uma reunião familiar mensal específica para questões financeiras, para que essas discussões não se misturassem a todas as interações e feriados. Concordamos que qualquer ajuda financeira que eu fornecesse seria documentada com termos e datas finais claros, eliminando a natureza indefinida que havia causado tanta tensão. Nosso primeiro jantar em família pós-hospital foi hesitante e tenso. Estávamos todos nos comportando da melhor maneira possível, excessivamente educados, evitando cuidadosamente possíveis tópicos que pudessem desencadear a situação. Isso me lembrou de jantar com conhecidos distantes, em vez de familiares. Perto do fim da refeição, papai pigarreou. Isso é ridículo. Estamos pisando em ovos uns com os outros. James, mamãe me alertou, olhando para mim nervosamente. Não, Margarete, precisamos ser honestas. Isso não parece um jantar em família. Parece uma reunião de negócios, e não é isso que eu quero para nós. O que você quer, pai? Perguntei, mais curioso do que na defensiva. Ele pensou por um momento. Quero que possamos discordar sem que isso vire uma terceira guerra mundial. Quero poder pedir conselhos sobre carreira para minha filha bem-sucedida sem me sentir menos homem. Quero que Lauren possa celebrar suas conquistas sem se sentir diminuída por elas. Quero que sejamos uma família que se apoia mutuamente em todos os sentidos, não apenas financeiramente. Foi talvez a vez em que ouvi meu pai falar com mais emoção.
O ataque cardíaco parecia ter derrubado uma barreira dentro dele. Eu também gostaria disso, eu disse suavemente. Lauren, que tinha ficado quieta a maior parte da noite, me surpreendeu ao falar: estou pensando em voltar a estudar, talvez terminar meu curso. Isso é ótimo, eu disse, tomando cuidado para não parecer muito entusiasmado e despertar nela uma atitude defensiva. Eu estava pensando, ela continuou, sem me olhar diretamente nos olhos, se você poderia me ajudar a descobrir opções de auxílio financeiro. Não vou pagar por isso, acrescentou rapidamente. Só estou me virando. Você é bom nisso. Foi a primeira vez que Lauren pediu diretamente minha ajuda com alguma coisa. O significado não passou despercebido por nenhum de nós. Eu ficaria feliz em ajudar, eu disse simplesmente. Ethan aproveitou a oportunidade. Na verdade, estou trabalhando em uma ideia de negócio. Nada grande, apenas um projeto paralelo de desenvolvimento de suplementos curriculares de história para professores. Tenho hesitado em falar sobre isso, mas gostaria de receber um feedback sobre o plano de negócios. Papai olhou para nós dois, com uma esperança cautelosa nos olhos. Viu, é isso que uma família deve ser: apoiar os objetivos uns dos outros, compartilhar habilidades. Com a orientação da minha terapeuta, elaborei o que ela chamou de um documento de redefinição de relacionamento, um esboço claro dos padrões saudáveis e não saudáveis na dinâmica familiar e dos compromissos que cada um de nós assumiu para manter os primeiros e evitar os últimos. Todos nós revisamos juntos, fizemos ajustes e, finalmente, com uma mistura de determinação e apreensão, assinamos. Parecia estranho e formal, quase como um contrato comercial. Mas também havia algo poderoso em nomear explicitamente as disfunções que havíamos enfrentado durante anos e nos comprometer com novos padrões de interação. Isso não será fácil, disse papai enquanto todos olhávamos para nossas assinaturas. Temos anos de maus hábitos para abandonar, acrescentou a mãe, pegando na mão dele, mas estamos todos comprometidos em tentar. Olhando ao redor da mesa para minha família imperfeita, ferida, mas desafiadora, senti um otimismo cauteloso se enraizar. Tínhamos um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez em anos, parecia que estávamos todos juntos. 6 meses depois daquele fatídico jantar de Natal, nos reunimos novamente na casa dos meus pais, desta vez para celebrar o Dia dos Pais. Tanta coisa mudou naquele tempo relativamente curto, tanto na prática quanto no emocional. Meu pai não só manteve seu emprego na área de segurança como também foi promovido a supervisor de turno, o primeiro passo em uma carreira de gestão que o animava. Aos 60 anos, ele encontrou uma segunda carreira que se adequava à sua natureza detalhista e à sua experiência. Sua saúde melhorou drasticamente com exercícios regulares e uma dieta saudável para o coração, que minha mãe adotou com determinação característica quando aceitou sua necessidade. Minha mãe encontrou uma realização inesperada em um grupo de apoio para famílias que passavam por transições financeiras. O que começou como uma participação relutante para apaziguar sua conselheira evoluiu para um papel de liderança, onde ela orientou outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. As habilidades que ela desenvolveu defendendo a redução de contas médicas e negociando com credores lhe deram uma nova confiança. Lauren havia concluído seu primeiro semestre na faculdade comunitária, mantendo um GPA de 3,8 enquanto trabalhava meio período em uma empresa de marketing local. A irritação dela não havia desaparecido completamente, mas havia diminuído consideravelmente à medida que ela encontrava seu próprio caminho. Ela e eu ainda tínhamos momentos de tensão, mas eles não dominavam mais nosso relacionamento. Ethan lançou seu negócio de suplementos curriculares com minha mentoria e um pequeno empréstimo empresarial que ele conseguiu por mérito próprio. Ele se mudou para seu próprio apartamento, a primeira vez que morou de forma independente desde a faculdade. A casa da família parecia mais vazia sem ele, mas era um orgulho vê-lo estabelecer sua vida adulta. Quanto a mim, eu havia passado pela minha própria transformação. Trabalhando com meu terapeuta, confrontei minha tendência de tentar controlar as situações por meios financeiros, reconhecendo isso como uma resposta à impotência que senti ao ver meus pais lutarem. Aprendi a oferecer apoio sem exagerar, a ouvir sem tentar resolver imediatamente, a ser filha e irmã em vez de benfeitora. A cura não foi linear. Tivemos contratempos dispersos em meio ao progresso, semanas de velhos padrões ressurgindo, discussões que reabriram feridas, momentos de dúvida sobre se conseguiríamos realmente mudar dinâmicas tão profundamente arraigadas. Mas continuamos voltando à mesa, literal e figurativamente, renovando o compromisso com o novo caminho que havíamos escolhido juntos.
Novas tradições familiares surgiram, substituindo aquelas que antes giravam em torno de dinheiro e obrigações. Em vez de trocas elaboradas de presentes, agora priorizávamos experiências, aulas de culinária juntos, caminhadas em parques estaduais próximos, noites de jogos que muitas vezes terminavam em risadas competitivas. A mudança das expressões materiais de amor para o tempo e a presença foi transformadora. Depois do jantar, papai me pediu para ajudá-lo a levar os pratos de sobremesa para a cozinha, um pretexto óbvio para uma conversa em particular. "Tenho uma coisa para você", disse ele quando ficamos sozinhos. De trás da geladeira, ele tirou uma caixa de madeira do tamanho de um livro grande, lindamente trabalhada com incrustações de madeira em padrões geométricos. "Você fez isso?", perguntei, passando os dedos pela superfície lisa. Ele assentiu, com um toque do antigo orgulho no sorriso. "Tenho feito aulas de marcenaria no centro comunitário. Trabalhar com as mãos abre a mente." Abri a caixa com cuidado e a encontrei cheia de fotografias, fotos de família de décadas. Reconheci algumas dos álbuns que me haviam sido devolvidos em pedaços 6 meses antes, mas não estavam danificadas. Elas foram cuidadosamente restauradas, algumas obviamente remontadas a partir de fragmentos, outras reimpressas de negativos que ele deve ter procurado. "Pai", sussurrei, com lágrimas nos olhos. "Levou um tempo", disse-ele rispidamente. "Mas valeu a pena. A história da família não deve ser vítima de desentendimentos familiares." Abracei-o com força, sentindo a força sólida retornar ao seu corpo outrora frágil. Quando me afastei, ele continuou segurando minhas mãos com uma expressão séria. "Preciso te contar uma coisa, Muriel. Algo que eu deveria ter dito anos atrás." Esperei, dando-lhe espaço para encontrar as palavras. "Meu pai", começou ele, "não era um bom homem. Bebia demais, trabalhava de menos, levantou a mão para mim e para minha mãe mais vezes do que consigo contar. Jurei que seria diferente, que seria o provedor que ele nunca foi, que nunca deixaria minha família passar necessidade." Eu conhecia partes dessa história, mas nunca ouvi falar dela tão diretamente. Quando perdi meu emprego, não consegui encontrar um trabalho decente e tive que aceitar a ajuda do meu próprio filho, senti como se eu tivesse me tornado ele, afinal. Circunstâncias diferentes, mesmo fracasso. Ele apertou minhas mãos. Eu estava errado. Ser homem, ser pai, não é ser quem ganha mais. É sobre aparecer, admitir erros, colocar a família em primeiro lugar. Levei muito tempo para aprender essa lição. "Ainda estamos todos aprendendo, pai", eu disse suavemente. "A diferença é que agora estamos aprendendo juntos", ele respondeu. Reunimos-nos aos outros, que tinham ido para a varanda dos fundos para aproveitar o início da noite de verão. Observando minha família interagir com a nova tranquilidade que se desenvolvera entre nós, refleti sobre a jornada que havíamos trilhado juntos. A lição mais difícil que aprendi foi que o verdadeiro apoio nem sempre é financeiro e que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer limites que incentivem o crescimento em vez da dependência. O dinheiro era tanto a conexão quanto a barreira entre nós, um fio complexo na trama dos nossos relacionamentos que precisava ser refeito em um padrão mais saudável. Também percebi como permitir é diferente de empoderar, como minha ajuda financeira bem intencionada na verdade enfraqueceu minha família de maneiras sutis, minando sua autonomia e autodeterminação. O verdadeiro empoderamento veio de caminhar ao lado deles enquanto encontravam suas próprias soluções, oferecendo orientação sem assumir o controle. O mais profundo foi a compreensão de que o amor exige limites para se manter saudável. Sem eles, o amor se distorce, distorcido pelo ressentimento, pela obrigação e por expectativas não expressas. Estabelecer esses limites foi doloroso, mas eles criaram espaço para que uma conexão autêntica se desenvolvesse em vez de interações transacionais. Enquanto o céu escurecia e vagalumes começavam a aparecer no quintal, meu pai se aproximou de mim com 2 copos de chá gelado. Sentamos lado a lado nos degraus da varanda, em um silêncio confortável entre nós. "Lembra do que eu disse no Natal passado?", ele perguntou finalmente. Assenti, as palavras ainda capazes de ferir, apesar de todo o nosso progresso. "Bem, eu quero dizer o oposto agora." Ele se virou para me olhar diretamente. "Por favor, volte, Muriel. Não apenas para esta casa, mas para ser minha filha, não minha consultora financeira ou minha rede de segurança. Apenas minha filha, de quem tenho muito orgulho. Não pelo que ela ganha ou dá, mas por quem ela é."
Eu adoraria, respondi, com a voz carregada de emoção. Gostaria muito. A jornada não havia terminado. Ainda teríamos desentendimentos, ainda lutaríamos com velhos padrões que não desapareceriam da noite para o dia. Mas havíamos encontrado o caminho de volta um para o outro, não por meio de dinheiro ou obrigações, mas por meio da honestidade, dos limites e do trabalho árduo de reconstruir a confiança. E naquele momento, observando os vagalumes com meu pai, eu soube que aquilo valia mais do que qualquer segurança financeira que eu pudesse ter fornecido. Você já teve que tomar uma decisão difícil sobre o sustento financeiro da sua família? Como você equilibrou o amor com os limites? Adoraria saber suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história repercutiu em você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como lidar com dinâmicas familiares complexas. Lembre-se, às vezes, as escolhas mais difíceis levam ao crescimento mais significativo. Obrigada por ouvir minha história e desejo a você sabedoria e coragem em sua jornada familiar.